Segunda-feira, os menores infratores internados na unidade da Fundação Casa em Bauru fizeram uma arruaça, né? Que no entendimento daqueles que estão à frente dessa entidade, não se passa de uma bagunça. Eles não consideram rebelião, motim. Eles dizem que essas palavras não se aplicam, né, à Fundação Casa. Fundação Casa que sempre ferve. E por que a Fundação Casa não funciona como deveria funcionar? Onde é que está o problema? O problema é nós? Sorta, Eli. O clima tranquilo em frente à Fundação Casa em Bauru de nada lembra o que aconteceu aqui nos últimos dias. No início da semana, durante uma rebelião, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, todo mundo foi acionado para ficar aqui na retaguarda, na expectativa. Alguns adolescentes se rebelaram lá dentro e chegaram a atear fogo em colchões. A nossa equipe acompanhou tudo de perto. E esse não foi um caso isolado. No meio do ano, entre os meses de junho e julho, houve ao menos 3 rebeliões aqui. E 4 funcionários nessa situação ficaram feridos, um deles gravemente ferido. Isso tudo levanta o debate a respeito do assunto. E é um debate amplo, porque o problema é grande. Para você ter uma ideia, o Brasil possui atualmente cerca de 100 mil jovens infratores que cometeram algum tipo de delito e estão cumprindo algum tipo de punição. Isso representa 17% de toda a população carcerária no país. E aí levanta o debate, por exemplo, sobre redução de maioridade penal, sobre as instalações em que esses jovens ficam. Essa semana, com mais uma rebelião na Fundação Casa em Bauru, foi inevitável. Surgiram novas denúncias a respeito da falta de condições desse local. Aqui na nossa região nós temos 7 unidades da Fundação Casa, entre Bauru, Botucatu, Marília e Sorocaba. Só em Sorocaba são 4. E o Sindicato dos Trabalhadores dessa instituição está denunciando a precariedade das instalações. Aqui em Bauru, por exemplo, os quartos ou celas onde os jovens ficam não possuem banheiros. Durante a noite e madrugada, imagine só, um agente normalmente sozinho precisa ir até a cela, destrancar a porta e levar o adolescente até o banheiro que fica em um corredor. Falta segurança, faltam condições de trabalho. E o jovem que está aqui, muitas vezes, não tem condições de ser reinserido na sociedade, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ouvir a denúncia do advogado do sindicato aqui em Bauru. Temos problemas de vazamentos de água, temos problemas, inclusive, na questão da segurança do local, né, onde os adolescentes estudam, local onde eles realizam suas atividades, né? E isso realmente é muito precário, né? Mas principalmente por conta da falta de funcionários. Acredito que aqui a falta de funcionários é o que leva essa falta de segurança e esses problemas que estão ocorrendo, né? Como trabalha e vive hoje um funcionário da Fundação Casa? O funcionário, eu digo que é um herói, né? Ele, muitas vezes, ele ingressa nesse emprego público, né, com uma grande expectativa de servir a comunidade, de fazer o melhor, né, nessa questão, e enfrenta muitas dificuldades, né? Ele tem uma carga horária diária de trabalho além do que a Constituição permite, que são 10 horas, ele trabalha 12 horas por dia, né? E em resultado disso, trabalhando com adolescentes que têm problemas dos mais diversos, né, inclusive de comportamento, né, por isso que eles estão lá. Isso traz um estresse muito grande, isso causa, uma grande maioria, uma grande parte deles, problemas psicológicos, muitos têm que se afastar, né? Outros trabalham doentes, nós temos encontrado muito disso, um quadro de doença, eles têm trabalhado doente. O senhor disse que há uma dificuldade no acesso às informações do que acontece. A Fundação Casa é uma instituição obscura. Como é que o senhor a definiria? Olha, a luta do sindicato para obter informações, até para adentrar na unidade, para poder ver como que é a situação do ambiente de trabalho. Nós não estamos interessados na vida do adolescente, identificar adolescente, não isso. Nós queremos identificar quais são os problemas no ambiente de trabalho. A dificuldade que a imprensa tem de obter informação é a mesma que a nossa. As informações chegam de forma incompleta, não existe o acesso, abertura de acesso para esses dirigentes dentro da fundação. Só o presidente, que é um, né, e existem mais de 140
unidades no estado, quer dizer, é humanamente impossível você fazer um acompanhamento e até uma verificação de todo o ambiente de trabalho na fundação. Então, a gente tem muita dificuldade. Eu falo que é uma caixa preta, né, que precisa ser aberta. Precisa ser aberta não no sentido de revelar dados de adolescente, não. Como o ECA, a Constituição garante, tem que ser preservado. Mas para deixar a gente ter condições de ajudar até a fundação com opiniões, com observações, né, e até uma atuação junto aos funcionários para que isso possa ser mudado. Para a psicóloga especializada no trabalho com menores infratores, apesar disso tudo, o principal problema, a maior preocupação é que a Fundação Casa não cumpre com a função dela, não consegue reinserir socialmente os jovens que estão internados. A estrutura da Fundação Casa ainda é uma estrutura que está baseada na ideia prisional e não socioeducativa. Claro que no papel está escrito a questão socioeducativa e existem projetos que tenham esse caráter socioeducativo na Fundação Casa, mas em termos de estrutura geral, está baseado muito na ideia da punição, do confinamento, da violência, né, de que esses meninos têm que ficar encarcerados. Como que esse garoto que cometeu um ato infracional, ele não é só culpado, mas ele também é vítima de uma sociedade que o violentou antes. Uma bandeira que se levanta em muitos lugares é a possibilidade de redução de maioridade penal, que causa um grande debate em todo o país. Eu queria saber o seu posicionamento a respeito disso. Tá, eu vou falar um posicionamento pessoal, que é também o posicionamento do Conselho Regional de Psicologia, que eu sou membro da comissão gestora. Como psicóloga, a gente não é a favor da redução da maioridade penal, porque a gente entende que o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê medidas socioeducativas que poderiam atingir esses casos. Há uma certa exacerbação da violência, uma campanha a favor da redução da maioridade penal, mas quando a gente vê o número de adolescentes que cometeram delitos graves, é menos de 1%. Então, a maioria das adolescentes que estão na Fundação Casa, os crimes são crimes de roubo, furtos, pouquíssimas, acho que é 1% da população que está na Fundação Casa cometeram crimes graves. Já tem alguns dados de países que têm uma redução da maioridade penal, de que reduzir a maioridade penal não diminui a violência. Então é mentira isso, que se você aumenta a pena, você diminui a violência. E tem uma outra questão, assim, que inserir o sujeito na cadeia, né, no presídio, ou ter uma pena mais grave, não ajuda em nada que ele seja reinserido na sociedade. Então, pelo contrário, né, o que a gente tem visto da lógica das prisões é que o sujeito entra ali, fica privado de liberdade por um tempo, e não só a prisão tem um caráter que não é educativo, mas pelo contrário, o sujeito que cometeu um crime leve, como ele vai sofrer preconceito da sociedade, a tendência que ele de fato se torne um criminoso é maior ainda.